Mentiram pra você e você nem percebeu. Um ditado popular diz que uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade. E isso acontece também no mundo dos animes e mangás. Uma parte obscura dos fandoms inventa coisas somente para validar sua opinião e, entre aspas, vencer um debate. Às vezes, claro, é sem querer por não lembrar direito de uma parte da obra ou por ter já escutado a mentira como se fosse verdade e repassado a informação. Em Bleach, isso não é diferente. Acompanho tudo sobre a obra desde 2007 e crio conteúdo sobre ela desde abril de 2022. Nesse período de tempo considerável, eu te garanto, já vi várias e várias mentiras que algumas pessoas contam e distorcem. E aqui nesse vídeo você descobrirá quais são algumas das principais mentiras espalhadas pelo fandom ao longo dos anos e que você acreditou. E olha, algumas delas até mesmo eu já caí. Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e é fã de Bleach, já se inscreve, porque aqui tem conteúdo dessa obra maravilhosa toda semana. E de quebra você ganhará uma comunidade saudável para trocar aquela ideia gostosa sobre animes e mangás. Aproveita e já deixa o teu like, porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir. Então, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. E pra começar, a primeira mentira: o ato 2 da Bankai do Kyoraku Shunsui pode alterar a história do inimigo da maneira que o capitão quiser. Uma mentira que já vi gerando vários debates e até briga em aba comunidade e comentários aqui do canal. Eu já fui até mesmo xingado, mas normal, né? Ter haters faz parte. E pra desmentir isso, vamos falar primeiro sobre como funciona a Bankai do Shunsui. A sua Bankai é baseada no teatro suicida, onde esse tipo de teatro possui 4 atos, assim como a Bankai do capitão. E em cada ato, um efeito diferente é causado no inimigo do Shunsui e até nele mesmo, ou qualquer um que esteja dentro do alcance dela, na verdade. E é por esse motivo que ele não ativa perto dos seus aliados. O nome dessa Bankai é Katenkyokutsu Karamatsu Shinju, e esse nome significa algo como loucura dos ossos celestiais do duplo suicídio do Pinheiro Murcho. E esse nome é diretamente ligado com a história contada durante os 4 atos da Bankai do Shunsui, uma história que é uma clara referência ao passado trágico do seu irmão e sua cunhada, que não irei aprofundar aqui nesse vídeo, mas que pelo nome da Bankai você já pode imaginar o que aconteceu. Os dois foram de arrasta pra cima. Porém, o principal fato que vai nos ajudar a entender realmente como funciona a Bankai dele e desmentir a mentira contada sobre o segundo ato é a luta dele contra o Quincy Lilibarro, porque à medida que os atos da Bankai vão passando, o Shunsui vai contando uma história. Basicamente, o efeito do ato em que ele e o inimigo estão é baseado na parte da história. No ato 1, por exemplo, que é chamado de hesitação da ferida compartilhada, o Shunsui conta a parte da história trágica do casal, em que o homem sofre dos mesmos ferimentos de sua parceira, porém não pode morrer por causa deles. Assim, qualquer ferimento que o Shunsui ou seu oponente infligiram no corpo um do outro surgirão em seus corpos também, como se fossem compartilhados. Deu pra pegar a ideia? Espero que sim, porque agora iremos entrar no polêmico ato 2, o travesseiro da vergonha. Aqui, o Shunsui conta a parte da história em que o homem sente vergonha depois de ferir sua parceira, fazendo cair de vergonha e ficar com a doença incurável. O mesmo princípio é aplicado no dano em que o Lilibarro recebe. Manchas aparecem por todo o seu corpo e o faz sangrar profundamente, o que pode ser visto por alguns como uma forma de alterar a história ou realidade do inimigo. Porém, o único efeito é realmente o inimigo receber a doença incurável, já que é o acontecimento contado na história que a Bankai do Shunsui conta. E esse mesmo padrão se segue para os atos 3 e 4. No ato 3, o abismo separador ou severo, o Shunsui conta a parte da história em que os dois personagens se jogam em águas jorrantes, e o efeito é que uma enorme quantidade de água engole Shunsui e o seu oponente, que permanecem dentro dela até que um deles fique sem hiatus e afogue. E no ato 4, o capitão conta a parte da história em que a parceira do homem arrependido ignora seus apelos e corta sua garganta impiedosamente. Assim, o Shinigami bainha suas espadas, enrola um fio branco ao redor da garganta do seu oponente várias e várias vezes, o estica e deixa um corte profundo que se expande e explode a cabeça do Lilibarro, que sobrevive ao ativar sua forma, que chamo carinhosamente de galinha pintadinha, que é uma referência foda aos anjos. E assim, eu acho que a gente desmentiu a primeira mentira. Mas agora, indo pra segunda, é que Kurosaki Shin era o capitão do Gotei 13 110 anos atrás. Uma mentira que eu não sei realmente como se espalhou, porque isso fica claro no mangá e no anime, e não é algo interpretativo ou que o Kubo deixa escondido. A resposta é clara durante os eventos do mini arco chamado Nada Além da Chuva, que conta a história de como o pai do Ichigo conheceu a mãe dele, quando os dois lutam contra o branco, que era um experimento do Aizen que infectou a Masaki com poderes Hollow, cujo
qual é como um veneno para um Quincy, Urahara aparece para ajudar o Isshin e o Ryuken a estabilizar a alma da Masaki para que ela não morra. E é aqui que o Kubo deixa claro que o Isshin não fazia parte da Gotei 13 110 anos atrás, porque o pai do Ichigo sequer conhecia Urahara pessoalmente e pergunta quem ele é para saber tanto sobre o assunto e ter vivido mais de 100 anos, algo que não seria necessário caso Isshin fosse capitão na época, já que eles se conheceriam. Lógico, ele já tinha ouvido falar sobre ele, porque os eventos dos Vizards foi bem marcante na Soul Society, porém ele só se tornou capitão depois desses acontecimentos. Agora, quando especificamente, não foi revelado, mas enquanto ele era capitão, a formação era a mesma do arco da Soul Society, e a única diferença é que ele era o capitão da 10ª divisão, e não o Itsugaya. Então, não galera, o Isshin não fez parte da Gotei 13 de 110 anos atrás. Agora indo pra mentira número 3, o Aizen estava com 10% do poder contra Yhwach. Essa aqui é bem polêmica, mas honestamente faz eu me perguntar se algumas pessoas realmente leem o que está nos balões de fala, ou sei lá, assumem algo da sua cabeça e discordam do que foi estabelecido. Porque o próprio Aizen diz que os selos dele não diminuem seu poder, apenas deixam sua Hyattsu próxima ao corpo, o que não permite ele expandir até muito longe em termos de distância o seu poder espiritual. Porém, ainda assim, ele estava lutando com todo o seu poder contra o Rei Quincy. E não, eu não digo isso porque eu sou hater do Aizen ou algo do tipo, mas sim porque é o que foi estabelecido na obra. Outro ponto que vale levantar aqui é que eu acredito muito que talvez a galera confunda os selos da roupa com a cadeira supressora de Hyattsu que o Mayuri criou e que impediu o Aizen de derrubar, por exemplo, o Palácio do Rei das Almas usando sua Hyattsu, que aí realmente a cadeira diminuía o poder dele. O que vai nos levar para a mentira número 4. O Aizen derrotou o Rei Quincy praticamente sozinho. Uma outra grande mentira, porque o Aizen sequer deu algum dano no Yhwach, e se a batalha continuasse no X1 por mais tempo, o modelo da Clear Mind Bleach tomaria uma surra maior do que a que ele tomou pro Ichigo. Agora, logicamente, ele foi extremamente importante no combate. O cara conseguiu colocar um inimigo que era basicamente um deus numa ilusão. A ilusão estava defeituosa, ele não conseguia saber o que o Yhwach enxergava, diferente do que foi contra o Gotei 13. Sim, porém ainda assim é um feito absurdo. Lembrando que aqui não é demérito ao personagem, ele não conseguia vencer o Yhwach sozinho. É simplesmente porque o El Bigodon estava quebrado demais e ninguém poderia vencê-lo num X1 franco daquela forma. A diferença de poder, pra você ter ideia, era tão grande que o Yhwach quebrou facilmente a cadeira supressora de Hyattsu, enquanto o Aizen, usando o Hadou número 90, não conseguiu. O que reforça também que se não fosse o Ista chegar no local, Aizen e o Ichigo iriam perecer. E pronto, eu tô elogiando o Aizen agora, a galera vai me chamar de fanboy do Aizen, mas enfim. A mentira número 5 é que o Zaraki derrotou 2 capitães usando o Bankai, e que já aconteceu de eu desmentir em uns shorts aqui do canal e ser acusado de estar desvalorizando o personagem. Porém, a única coisa que eu fiz foi repassar a verdade que está presente no mangá e no anime, porque no arco da Soul Society, Zaraki enfrenta Tousen e Komamura, os capitães da 9ª e 7ª divisão, respectivamente na época, porém, ele não derrota os dois ao mesmo tempo enquanto eles usam Bankai. Na realidade, ele mal luta com os dois ao mesmo tempo. No início, os dois trocam alguns golpes de espada com ele. Tousen até mesmo libera sua Shikai, mas quando ele vai ativar sua Bankai, o Komamura sai do alcance dela para não ser afetado por seus efeitos. Assim, o Zaraki consegue vencer o Tousen e depois o Komamura libera sua Bankai, mas a luta não termina, porque logo o cachorrão sente a Hyattsu de Yamamoto que estava batalhando com o Shunsu e Yukitake e vai atrás do velho por causa da sua lealdade. E o Zaraki fica sentado sozinho olhando pro nada. Lógico, o Kenpachi tinha a capacidade de vencer os dois ao mesmo tempo usando Bankai? Provavelmente sim, mas é algo que não aconteceu. Então é muito necessário parar de espalhar essa fake news. A mentira número 6 é que Yamamoto perdeu para o clone do Rei Quincy. Olha, tudo bem que o velho mais bombado dos animes foi esculachado pelo roteiro da obra, mas dizer que ele perdeu pro Royd é um pouco demais, eu diria. Yamamoto sequer deu chances pro Royd respirar direito. Quase apagou o cara da existência 2 vezes com a primeira forma mostrada da Zanka no Tachi, espalhou um calor de 15 milhões de graus e teria queimado o Quincy vivo se ele não tivesse usado o Blood Vein, que é a técnica de defesa dos Quincy's. Usou o seu exército dos mortos para atrasar e mexer com o psicológico do vilão, e ainda quase queimou o corpo dele inteiro, dando um golpe final, pra só aí então o Yhwach aparecer, roubar a Bankai dele e dar um fim à sua vida. E aqui vale comentar mais 2 mentiras que contam sobre essa luta também. A primeira é que o clone do Rei Quincy tinha o mesmo poder que ele. Não tinha. O Royd só podia copiar aparência, memória e personalidade. O seu irmão, o Lloyd, que lutou contra o Zaraki, é que podia copiar poderes. E a segunda outra mentira é que durante a batalha nunca foi dito que o exército dos mortos do Yamamoto possuía o mesmo poder e habilidades de quando eles eram vivos. Tudo que o Yamamoto fala sobre essa técnica é o seguinte...
Abre aspas. Utilizando o calor da minha espada nas cinzas, eu consigo invocar todos aqueles que foram mortos por mim até hoje. Os corpos se tornam como meus membros e atacam qualquer um que eu considere inimigo, até que tudo seja reduzido a migalhas. Então assim, né? Não sei quem espalhou esse boato e também nunca vi o Cubo comentando sobre isso. Então vamos seguir para mentira número 7, que é que o Mayuri derrotou o braço esquerdo do Rei das Almas sozinho. O Mayuri é incrível? Sim. Vejo ele como uma ameaça especial não detectada por ter sido muito brabo no arco também, mas ele não venceu o Pernida sozinho. Na verdade, nenhum Quincy de Elite foi vencido sozinho pelo Gotei 13. Todas as batalhas foram necessárias, sempre mais de um Shinigami para vencer os inimigos finais. Mas focando nessa batalha aqui, se o Mayuri tivesse lutado completamente sozinho, provavelmente ele teria perdido, porque toda medida que ele usava para contra-atacar o Quincy não funcionava completamente. Até mesmo a Bankai modificada que criou um contra-ataque específico para a habilidade do Pernida foi combatida pelo braço do rei, o que é louco pensar também que nenhum membro da Elite Quincy foi derrotado por uma Bankai. Mas enfim, voltando ao foco, se a Nemo não desobedecesse o Mayuri, tivesse ultrapassado seus limites e ajudado o capitão, provavelmente ele teria ido de base. Primeiro porque quando ela salva ele, uma flecha sagrada ia atravessá-lo com tudo, e segundo porque ele parecia já ter usado sua maior carta na manga, que foi a sua Bankai modificada. Então a vitória realmente só foi possível porque o Pernida devorou a Nemo, e a toxina dentro dela o destruiu de dentro pra fora. A mentira número 8, eu nem acredito que existe, é que o Ichigo Dangai descartou a sua Reiatsu. E é algo que eu realmente não entendo como se espalhou, porque é literalmente dito no mangá o porquê do Aizen não tá sentindo a Reiatsu do Ichigo naquele momento do combate. Porque assim como quando o Aizen se fundiu com Hogyoku e Urahara, Isshin e Yoruichi não sentiam sua Reiatsu, porque o nível dele era muito maior do que o deles, o mesmo aconteceu com o Ichigo após o seu treinamento no Dangai. Ele ficou tão mais poderoso que o Aizen que o vilão não conseguiu sentir sua Reiatsu até o final do combate, mesmo quando estava em sua forma monstruosa, onde ele mesmo pensa quando Ichigo libera o seu Getsuga Show final que, abre aspas, eu ainda não sinto nada, não pode ser. Após isso, ele se lembra das próprias palavras. Por ser envolvido em uma dimensão diferente de um Shinigami, assim como ser bidimensional não pode interferir em uma área tridimensional, eu terei que diminuir minha Reiatsu de propósito para que os humanos e Shinigamis possam sentir. E terminada a lembrança, ele pensa mais uma vez, impossível, isso é impossível. Você está me dizendo que ele está em uma dimensão maior que a minha? E então, por fim, explode em raiva antes de atacar o Ichigo falando, impossível, como uma coisa dessa pode acontecer? Como um mero humano pode me superar? Então sim galera, o Ichigo não descartou Reiatsu como o Aizen pensa no começo da luta, ele simplesmente estava em um nível muito maior que o vilão. Então já podem me parar com essa fake news também, né? Porque a mentira número 9 é que o Stark e o Neutra estão vivos, e essa aqui eu já caí no passado, então vamos conversar sobre o assunto. Mas se você não lembra, o Stark é o espada número 1 e o Neutra é o espada número 5. O Stark foi morto pelo Shunsei em Karakura e o Neutra pelo Zaraki no Uekomodo. Porém se espalhou por aí que os dois estavam vivos por causa da tabela que tá aparecendo na tela agora, que o Titicubo publicou sobre os espadas, onde se espalhou pela internet que era a tabela mostrando quais espadas estavam vivos ou não, e assim presumiram que os dois estavam vivos. Porém não é bem assim. Essa tabela foi publicada antes do arco final, a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, começar a ser lançado, onde o Cubo estava trazendo alguns materiais extras no período de hiato em preparação para começar a lançá-lo, e no desses materiais ele trazia essa tabela mostrando quais espadas tinham chances de aparecer durante o arco ou não, e o Stark e o Neutra estavam marcados como improvável, o que abriria sim chances para quem sabe o Cubo trazê-los de volta de alguma forma. E aqui imagino eu que talvez fosse como os zumbis do Mayuri, assim como ele fez com os Prevarão Espadas, o Fraxon do Baragan e o Loop, o que francamente eu acho uma oportunidade desperdiçada, porque seria bem mais interessante ver o Stark e o Neutra, mas enfim, a verdade é que realmente os dois estão mortos. A 10ª mentira é que o Green Joe derrotou o Asuka e Neklevar no X1, e essa é outra mentira que falam muito, e dizem até mesmo que o Green Joe deu Speed Blitz no Asuka, como se fosse uma batalha de 1 contra 1, ou como se ele tivesse participado ativamente do combate, quando na verdade ele pegou o Quincy de surpresa pelas costas e arrancou seu coração. Tudo isso porque Urahara mostrou que não existe nenhum personagem mais preparado e inteligente em Bleach do que ele. Ele simplesmente considerou uma hipótese remota em contar com Green Joe, que ele encontrou caído no chão após o Arranca ter sido derrotado pelo Asuka na forma base, enquanto ele estava no caminho para o campo de batalha. Após isso, Urahara curou o Arranca e o deixou lá esperando para ser acionado no momento mais oportuno. Esse momento veio quando o Asuka estava distraído no topo de um edifício enquanto escapava
usava de um dos golpes da Bankai do Urahara, que foi usada para criar um caminho ou portal logo atrás do vilão, sem que ele percebesse, para que o Grimmjow pudesse finalizar o Quincy, arrancando assim o seu coração. Seguindo, nós temos a mentira número 11. O Urahara é um vilão. Uma teoria muito comentada no fandom, que eu vi várias pessoas tomarem como verdade, já sedimentar por aí que o Urahara é um vilão, e que ele será sim o vilão do Arco do Inferno, se realmente ele for publicado. E galera, eu ficaria surpreso se ele fosse vilão. Sim, tem alguns indícios ou pelo menos segredos obscuros, também tem. Porém, não se tem como confirmar com 100% de certeza que ele é um vilão se antes ocorrer a revelação. Em fato, por mais que seja algo para se desconfiar, sejam os segredos ou a maneira como ele e a Yoruichi agem na novel do Izagi, onde a membro do clã Shihoin até mesmo insinuou ter que matar o Izagi por ele estar investigando muitas coisas, pode ser por outros motivos também. Talvez ele seja um membro da quinta família nobre que está ligado ao inferno, que é um tabu dentro da Soul Society, e por isso ele tenha mantido isso escondido devido ao fato da Central 46 pensar que ele poderia ser um traidor e mandá-lo executá-lo ou algo do tipo. Enfim, existem diversas possibilidades e teorias, mas nenhuma delas já se confirmou como verdade. Então não, Urahara não é um vilão, até que se prove o contrário. O que vai nos levar para a mentira número 12. O Jugran alterou o futuro. Um plot muito importante no final da obra é que quando o Jugran estava em posse do All Might, ele viu um futuro onde o Ichigo derrotaria Yhwach e mostrou isso para o rei Quincy através de um sonho, onde o rei se pergunta por que o Jugran mostrou isso para ele, o que levou a duas grandes interpretações bastante aceitas pelo fandom. A primeira é que o Jugran tentou alertar o Yhwach de uma forma sobre o seu destino, mas ele ignorou. A segunda é que ele enganou o rei e escondeu esse futuro dele mostrando como um sonho, fazendo assim com que ele ficasse como uma guarda baixa, porque na mente do vilão, e em sua tamanha arrogância por causa do seu tamanho de poder, o Ichigo nunca o venceria. Uma interpretação que é reforçada pelo final da batalha entre Jugran e Ishida, onde o braço direito do rei cura o Uryu usando o poder da sua Shrift, a balança, e permite ele ir salvar o Ichigo para vencer Yhwach. Porém, a mentira espalhada é que o Jugran alterou o futuro para que o rei Quincy não pudesse vencer, e assim teria derrotado o vilão final. Só que tem um detalhe que às vezes passa despercebido em tudo isso, que é o seguinte: quando o Jugran recebe o All Might do Yhwach, o poder dos olhos do rei é mais fraco do que quando usado por seu dono original e o permite apenas enxergar os futuros, ou seja, não teria como ele alterar nada. Então, é possível que o Jugran tenha tido influência na derrota do rei Quincy? Com certeza. Porém, sem o Ichigo, Aizen e o Ishida ali, nada poderia ter sido feito. Por fim, a última mentira que eu trouxe aqui pra vocês, a 13ª mentira, que o Cien Grande é o original e o Izael Aporo só veio depois. E aqui eu confesso que talvez possa ser uma confusão feita e não uma mentira realmente contada para vencer uma discussão ou algo do tipo, mas que acabou sendo espalhada por aí e gerou diversas dúvidas sobre o assunto. E eu expliquei isso mais a fundo no vídeo de análise do Izael Aporo e do Cien Grande, que eu vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir. Mas irei desmentir a frase agora, então vem comigo. O Arranca original e o primeiro Espada Zero é o Izael Aporo, que criou um clone chamado Cien, antes dele se separar em dois Arrancas. Foi só então depois de ter criado o seu clone que ele resolveu se separar em dois Arrancas. E aí surgiram o Izael Aporo que conhecemos durante o arco do Ecomundo, que é o Espada número 8, e o seu irmão, o Ilfort Grande, que era um Fraction do Grimmjow. Ficou claro? Espero que sim, porque esse vídeo vai chegando no final agora. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa o teu like para fortalecer o vídeo, porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!